Muito bem. Ok, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia, queridos, por favor. Livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, como você queira, capítulo 4, por favor. Achamos? Atos capítulo 4, versículo 32. Antes da leitura, irmãos, vamos orar. Curve sua fronte. Em seguida nós leremos o texto. Você que está ligado conosco através da página da igreja, se você tiver uma Bíblia, abra também aí no livro de Atos, capítulo 4, por favor. Vamos orar, queridos. Pai eterno, nós estamos neste momento, ó Deus, abrindo a Tua palavra, mas pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração, ó Deus, o coração da Sua igreja, igreja comprada pelo sangue de Jesus, e que nesta tarde, ó Deus, nesta tarde, neste instante, o Seu Santo Espírito, ó Deus, esteja promovendo em nosso coração transformações, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui juntos, ó Deus, juntamente com aqueles que estão conectados pela internet, ó Deus, diante da Sua presença, para receber do Senhor instruções, alimento espiritual para as nossas vidas. Em Cristo Jesus oramos agradecidos. Amém. Muito bem, irmãos. Dito todos os avisos, cumprido tudo aquilo que precisávamos, vamos ter um tempo agora de ministração da palavra de Deus. Meus irmãos, neste planeta azul, chamado Terra, a ordem reinante é: viva só, faça só, ganhe só, vença só. Ou seja, eu só preciso de mim mesmo. Esta é a ordem reinante. Eu só preciso de mim mesmo. Isso está calcado em uma palavra que nós não gostamos muito dela: orgulho. Orgulho. Por orgulho. Porém, irmãos, o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Cristo, fala claramente da aceitação do mais intolerável entre os intoleráveis, pela graça, como Filho de Deus. Vou repetir: o Evangelho fala da aceitação do mais intolerável entre todos os intolerantes. Este é o Evangelho do Senhor, este é o Evangelho de Deus. Há um autor chamado Morton Kelsey que escreveu o seguinte: a igreja não é um museu para santos, mas ela é um hospital para pecadores, sejam pecadores redimidos ou pecadores ainda na expectativa de Deus de trazê-los, não importa. Vou repetir: a igreja não é um museu para santos, mas um hospital para pecadores. Irmãos queridos, na história da igreja, muitos têm minimizado o valor da comunidade plena. Ou seja, muitos têm minimizado o valor da vida em comum. Vida em comum. Tem minimizado com várias atitudes, por vários meios e de várias formas. Mas eu quero dizer para você e para mim nesta tarde, e para quem está nos ouvindo também, ainda assim, eu creio, nada
deterá a ação do Espírito Santo, irmãos. Do Pentecostes até a vinda de Jesus, Deus continuará salvando pessoas e aumentando, fazendo crescer a comunidade eterna proposta por Ele desde antes da fundação do mundo. E você que está aqui nesta tarde, hoje à noite, à tarde, você já ouviu esta voz chamando você para viver nesta comunidade. O livro de Atos, capítulo 4, do versículo 32 ao versículo 37, ele vem após registros indispensáveis para a vida cristã. E nós queremos pontuar alguns aspectos deste livro. Os irmãos nós temos acompanhado uma série de ministrações em cima do livro de Atos, e agora estamos chegando no capítulo 4, versículo 32 ao 37. De modo, irmãos, que Lucas, o autor deste livro, que também escreveu o livro de Lucas, ele não era apóstolo, mas Deus o separou para este fim. Ele começa então dizendo que ele estava escrevendo acerca daquilo que Jesus começou a fazer, e agora o Espírito Santo, depois da sua assunção aos céus, estava conduzindo a igreja, acuradamente fazendo um relatório, um relato. E nós queremos trabalhar o assunto do versículo 32 ao versículo 37, mas antes, irmãos, queremos pontuar esses aspectos. Que aspectos são esses? São aspectos teológicos. Este livro começa dizendo, logo no capítulo 1, que o João Batista batizou com água, mas Jesus estaria batizando com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Há uma expressão finalizadora da graça de Deus na vida daqueles que seriam chamados, arrependidos e trazidos para o reino de Deus. No capítulo 2, o mesmo Espírito vai conduzindo este homem, Lucas, dizendo que depois do Pentecostes, uma pregação teológica profunda, completa, brilhante, ungida, leva um grupo de homens ao arrependimento, a dizer: o que faremos, irmãos? E aí vem a resposta: arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. E ainda inclui famílias, filhos, que a promessa não era só para eles, mas para toda a posteridade. E o texto diz que ali naquele momento, todos do Pentecostes ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Não é o dom de línguas, mas línguas locais daquela região onde eles viviam. Muito bem, esta compreensão é um favor imerecido de Deus, trazendo homens da morte para a vida, ainda que fossem judeus. No capítulo 3, o apóstolo Paulo então começa a entrar no assunto de uma ortopraxia. Trabalhou um pouco a questão da teologia e agora um pouco da ortopraxia. O capítulo 3 diz que Pedro e João sobem para a oração no templo, e nesta oração encontram um homem cego, coxo de nascença. E este homem então, ao ouvir a voz de Deus através da vida desses dois discípulos, dois apóstolos, sobretudo Pedro, é curado. Não somente curado, mas ele também adentra o templo louvando a Deus, cantando louvores, completamente trabalhado, curado, salvo na sua alma, cheio de júbilo. Uma prática que agora o Espírito Santo está levando à igreja, ainda alguma coisa pequena, mas muito portentosa, porque o homem era coxo de nascença. Eu não quero me deter muito nesses aspectos, por causa do nosso tempo. Mas no capítulo 4, versículo 4, capítulo 4, versículo 4, diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de quase 1000. Outro sermão é pregado no templo, e por conta desse sermão, Pedro e João são presos. Esta é uma prática, a perseguição sobre a vida da igreja. Não obstante esta prisão, sobe agora a comunidade para quase 5.000 pessoas. O que é que nós estamos vendo aqui, irmãos? Uma nova comunidade
começa a surgir, e começa a surgir de maneira vigorosa, maneira crescente e de maneira rápida. O versículo 31, 23 a 31, nos dá conta que Pedro é solto. E quando ele é solto, irmãos, quando eles são soltos, eles não correm para casa, eles não correm para a delegacia, eles não correm para as matas, eles não se escondem em suas casas, mas eles correm imediatamente para aquilo que está pulsando no coração de Deus: a comunidade dos eleitos, a comunidade dos salvos. O texto ainda vai nos dizendo que, por conta desta represália, imediatamente, quando eles chegam naquela comunidade, eles fazem menção na sua oração do Salmo 146:6, do Salmo 2, de 1 a 2, e levantam unânimes a voz e diz: Tu, soberano Senhor, que criaste os céus e a terra, e que por boca do teu servo Davi manifestastes bem antes que os homens estariam trazendo sofrimento sobre a vida do teu ungido, o sacrifício de Jesus. Dizer, irmãos, dizer que o Espírito Santo atua na comunidade ainda hoje é verdadeiro. Eu quero dizer aos irmãos que quando o Espírito Santo está agindo sobre a comunidade e dentro da comunidade, aí sim, a vida em comum. A vida em comum é resultado da ação do Espírito Santo de Deus, que vincula uma pessoa a outra, que traz uma pessoa a outra no vínculo da paz. Meus irmãos e minhas irmãs, este Espírito Santo, ainda hoje, age em nosso meio. Hoje ainda Ele está atuando. Ele agirá sobre a sua vida, sobre a minha vida. Ele tem agido sobre a vida desta igreja, desta comunidade, deste povo que se chama pelo nome de Jesus. E quando essa ação do Espírito Santo é produzida, irmãos, precisa acontecer vida em comum, ou seja, comunidade eterna. Você não foi chamado para fazer parte de um clube, nem eu. Nós somos chamados para sermos partícipes de uma comunidade eterna. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, há uma vocação de Deus para a igreja. E esta vocação é ser comunidade de vida prática. Se a sua teologia, se a minha teologia não está endereçando-se na direção de uma prática, alguma coisa está equivocada. Nós precisamos rever assuntos relacionados com esta nossa teologia, porque a teologia precisa levar à prática, à praxis. Muitos de nós, ou muitos de outros, exibem um conhecimento fabuloso de teologia, mas esta teologia, ela não está desembocando, ela não está construindo uma vida prática. Nós queremos ver tudo isto hoje nesse texto que abrimos aqui e lemos há pouco, de Atos capítulo 4, do versículo 32 a 37. Eu quero esboçar um tema nesta tarde para nossa edificação. Este tema eu o cunhei como vida em comum no coração, na alma e prática. Vida em comum no coração, na alma e na prática. Em primeiro lugar, a vida em comum move o coração e a mente para dar de si e do que possui.
Vou repetir. A vida em comum em Cristo move o coração e a mente para dar de si e do que possui. Consulte comigo aqui o versículo 32. Vamos ler juntos. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Está aqui Lucas, ou o Espírito Santo, trazendo para nós, informando a igreja, que ninguém considerava exclusivamente seu. Ou seja, estava a vida desses irmãos, os bens desses irmãos, os dons desses irmãos, os talentos desses irmãos, todos à disposição do Espírito de Deus, o Senhor que cuida, que ama e que distribui entre todos. E eu quero afirmar, irmãos, que aqui está um dos grandes milagres de Deus na terra. E este grande milagre de Deus na terra é que nós somos sua família. Há uma comunidade eterna que está sendo desabrochada, chamada das trevas para a luz, de cujas trevas eu e você estávamos, e o Senhor nos trouxe para a sua glória, para o seu reino. Você é participante desta comunidade eterna. Você é convidado por Deus para viver uma vida comum uns com os outros. Eu estava olhando aqui a igreja. A gente vê aqui todos os rostos, todas as cabecinhas, cada irmão, cada irmã. Mas, irmãos, quantos aqui, você não precisa levantar a mão, estão desempregados? Quantos aqui desempregados? Quantos aqui não são amados? Quantos aqui estão doentes? Doentes no corpo e doentes na alma. Quantos estão enfermos? Quantos dos irmãos aqui e irmãs estão devendo? Não devendo por irresponsabilidade, mas devendo porque não tiveram condições de solver, de saldar os seus débitos. Quantos irmãos e quantas irmãs aqui têm vivido de forma insegura? Insegura quanto ao futuro, de vários aspectos desse futuro. Quantos aqui, você não precisa levantar a mão, tem uma ou duas mudas de roupas? Quantos aqui, não precisa levantar a mão, possui um par de sapatos e mais um que está furado no solado? Isso é uma realidade, irmãos. Isto é uma realidade. Isso está no nosso meio. Essa teologia, ela precisa virar prática. Ah, pastor, mas isso é uma utopia. Não, irmão, isso não é uma utopia. Isto é a palavra de Deus. Quando a vida em comum, de fato, existe, isso não é uma utopia. Também não é comunismo. O fato, irmãos, é que nós precisamos urgentemente refletir sobre esses aspectos. Este povo, nós aqui, como eles lá, precisamos de um ambiente próprio, propício, para que esta vida do corpo e no corpo, vida em comum, aconteça. Esta igreja, ela está estabelecida no seu sistema de pastoreio, aquele pastoreio mais informal, através dos grupos familiares. No dia 9 de março de 1995, eu comecei liderando um grupo familiar lá no Campos Elíseos, na casa da minha cunhada, Maria José. Acho que ela está por aqui. Cadê você, Maria José? Está ali a mãozinha dela. Este grupo, como era um dos 5 primeiros grupos, recebeu o nome de Grupo Familiar Gênesis.
Até hoje eu lidero este grupo. Hoje ele está lá no Parque 10. Já andou em vários locais da cidade, já multiplicou várias vezes. Está lá no Parque 10, na casa do José Dávila, com a Adriana. É um ambiente terapêutico, espiritual, não de terapia apenas, onde os irmãos conhecem os irmãos e ajudam-se mutuamente, amam-se, protegem-se, cuidam-se. O texto diz aqui que tudo lhes era comum. Pastor Francisco, mexer com ele aqui de tarde, porque ele gosta de mexer comigo, né? Ele disse assim: pastor Zé Nery, eu não sei como é que o senhor aguenta, o senhor dá conta, às vezes o senhor fica com uma pessoa 2 horas no gabinete, 2, 3 horas no gabinete, conversando. Está ali. Mas irmãos, eu já disse para os irmãos algumas vezes que eu não me sinto trabalhando, eu me sinto convivendo o reino de Deus aqui na terra com os irmãos. Quando eu passo 2 horas ouvindo o coração de uma pessoa, instruindo com a palavra na mão aberta, orando por ela, não recriminando o meu pastor que está ali, absolutamente, de forma nenhuma, cada um tem o seu jeito, seu estilo, eu estou ganhando 2 horas da vida dela, mas eu estou dando a ela também 2 horas da minha vida. Vida é tempo. Eu não estou perdendo, eu estou ganhando. Ela não está perdendo, está ganhando. Isso é mutualidade. Isso é vida em comum. Isso é comunidade. Isso é comunhão. Vida cuidando de vida, vida na vida. Dá uma olhada, irmãos. Dá uma olhada. Para um pouquinho aí, dá uma olhada aí no salão, ó. Vira a cabeça para um lado, vira a cabeça para o outro. Dá uma olhada aqui, ó. Olha, por favor. Não vai pagar nada para olhar, não. Olha aí, dá uma olhadinha, ó. Dá uma olhadinha, ó. Dá uma olhada. Fica olhando. Vê a quantidade de pessoas que tem aqui nesta tarde. Esta é a comunidade dos santos. Esta é a Assembleia Divina, onde Deus assiste, onde Ele está presente, onde Ele está alimentando. Este é o povo que precisa de um ambiente para poder viver e conviver o reino de Deus uns com os outros, cuidando uns dos outros. Esta comunidade, ela foi rompida no Éden. Lá no Éden. Por causa da desobediência do primeiro homem, esta comunidade foi quebrada. E em seguida, irmãos, o texto é muito claro lá, nós não vamos ler, mas em seguida se configurou logo ali a inveja, a mentira, a morte, a quebra da comunidade. Mas ali mesmo, naquele local, lá no início da humanidade, o ágape, interpelou o assassino e disse: se tu te arrependeres, tu não viverás? Mas ele virou as costas e Deus perguntou: cadê teu irmão Abel? Resposta dele, irmãos: não sei. Acaso eu sou tutor do meu irmão? Esta coisa, irmãos queridos, esta desobediência, essa quebra da comunidade, ela vem se arrastando, porque há o interesse do Satanás, do mundo das trevas, do império das trevas, em confundir a igreja, para que a igreja não entenda que ela não é uma organização, ela é um organismo vivo em Cristo Jesus, e você faz parte desse organismo. Isto é a igreja, é a comunidade. Mas eu quero dizer aos irmãos que o último Adão, Cristo Jesus, foi enviado por Deus a esta terra. E ele venceu a grande serpente. Ele venceu a morte. Ele eliminou o pecado na cruz. E ele perdoou os nossos pecados. E ele nos resgatou. E ele restaurou
novamente esta comunidade. E é por isso que nós estamos aqui, porque Ele nos trouxe para esta comunidade. Esta comunidade tem um nome, é a Igreja dos Salvos, a igreja visível ou a igreja invisível, aquela que Deus vê e conhece e ama. A comunhão foi restabelecida lá no Pentecostes. Por isso o evangelista, o autor de Lucas, ele abre, descortina, antes de entrar num assunto mais prático acerca de tudo aquilo que aconteceu, que nós já lemos. O capítulo 2 de Atos, 42 a 44, nos afirma que esta comunidade não é mais no jardim, mas ela agora é em Cristo Jesus, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Esta era uma raça nova, regenerada na cruz. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. E ainda diz o versículo 44: todos os que creram estavam separados. Amém, irmãos? Amém nada, irmãos. Todos os que creram estavam juntos. Diga juntos. Todos os que creram estavam juntos. Vendiam as suas propriedades à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam no templo, unânimes, e louvando a Deus e contando com a simpatia do povo não crente da época, acrescentava ao Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Não mais no jardim, mas agora em Cristo. Portanto, irmãos, a natureza de Deus, ela é comunidade. A natureza de Deus é comunitária. Se os irmãos lembrarem a oração de Jesus em João capítulo 17, que coisa profunda, absolutamente profunda, pelo menos no versículo 21, 22 e 23. O versículo 20, ele diz assim: eu não rogo por estes apenas, Pai, mas eu estou rogando por aqueles que ainda hão de vir. E aí Jesus então introduz ali alguma coisa assim, como dizendo assim: a fim de que todos sejam dois. É isso, irmãos? Sejam um. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, como tu és, ó Pai, em mim, eu em ti, sejam eles em nós. Esta é a comunidade eterna, da qual e na qual nós vivemos ainda que nesse corpo caído. Isto é um fato. Isto não vai acontecer, já está acontecendo. A partir deste momento do Pentecostes, começa a surgir uma nova raça, um novo reino. Este é o reino de Deus se esparramando pela terra. Um povo novo, uma raça diferente. O que ocorreu, irmãos? Cadê os judeus, alguns judeus de outrora? Cadê alguns efésios de outrora? Cadê alguns filipenses de outrora? Cadê aqueles que nasceram em Corinto de outrora? Todos estes morreram na cruz com Cristo, estão experimentando e vivendo agora a nova comunidade, o novo reino, a nova raça. Às vezes eu fico imaginando, irmãos, isso poderia acontecer em Manaus, quando nós entendermos o que é vida comunitária para valer em Cristo. Escute uma coisa. O mundo, ele gosta muito de uma palavra hoje, chamada de parceria. O que é parceria, irmãos? Parceria é quando duas pessoas se juntam com um foco, ou quase com este foco. E que foco é esse? De explorar outro. Ou quando grupos se juntam, fazem parceria, com qual fim? De explorar outros grupos. Isso não é comunhão, isso não é comunidade. Nunca foi e nunca será. E esses conceitos, eles vão nos confundindo a mente.
Tenho nada contra a parceria, irmãos. Os parceiros estão ali. São parceiros cristãos. Os outros estão ali. Essa é a parceria da bênção. Esta parceria está em Cristo. Essa parceria frutifica. Glória a Deus, irmãos. Amém. Ninguém nessa terra pode criar comunidade. O texto, ele se propõe a trabalhar este assunto. Nós estamos no versículo 32, ainda. Ninguém cria comunidade. Esta comunidade, ela está pronta. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 7, que são 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Mas são 3 que dão testemunho na terra. São os mesmos. Esta é a comunidade divina, a comunidade eterna, a Trindade Santa, que convive como uma comunidade. Para esta comunidade, você e eu fomos chamados e trazidos por causa da morte e ressurreição de Jesus. Portanto, irmãos, a igreja, ela é um organismo vivo, ainda que precise de uma organização, ainda que precise do Pedras Vivas, ainda que precise do prédio lá da central, ainda que precise de um CNPJ. Tudo isso nós precisamos por causa das leis do nosso país e dos países de um modo geral. Mas, a despeito disto, em primeiro lugar, a igreja é um organismo vivo. Vivo porque ele está em Cristo Jesus. Esta é a essência da igreja. A essência ninguém discute, nem negocia. Lá no grupo familiar, onde eu lidero, a gente tem cantado uma cançãozinha. Quase me deu vontade de cantar aqui nesta hora. Pode cantar, pastor Francisco? Pode, né? Pode, né? Vamos ficar de pé, irmãos? Fique de pé rapidinho aí. Fique de pé rapidinho. Segura na mão do seu irmão. Vamos cantar só uma vezinha. Os irmãos lá do grupo familiar que estão aqui, cadê a Sálvia? Canta também aí conosco. A canção é simples. Eu quero te amar mais e mais, meu irmão. Eu quero te amar mais e mais. Você faz parte do corpo. Do começo. Eu quero te amar mais e mais, meu irmão. Você faz parte do corpo. Eu quero te amar mais e mais. Não posso viver sem você. Você faz parte do corpo. Não posso viver sem você. Dá um abraço no seu irmão e senta depois. Glória a Deus. Meus irmãos, este assunto, ele é tão prioritário no coração de Deus, que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, ele retrata esta comunidade como um corpo humano, que está debaixo de uma cabeça. A cabeça é que faz o comando do corpo, e todos os membros estão vinculados a esta cabeça e vinculados uns com os outros. As suas mãos, elas cooperam umas com a outra. As suas mãos cooperam com seus pés. As suas mãos cooperam com seus olhos. Os seus olhos cooperam com as suas mãos. Há uma interação, há um servir, há uma vida em comum no corpo. Ele chega a dizer o seguinte: se o teu pé disser para a tua mão, eu não preciso de ti, nem por isso deixa de ser pé, de ser o membro, ele continua sendo membro. E se o teu olho não quiser aceitar o teu nariz, vai ter que aceitar, porque faz parte do corpo. Esses membros estão ligados e sob o controle, a direção, a bênção, o cuidado, a bênção da cabeça que está coordenando o corpo. Quando você faz uma movimentação, como eu estou fazendo aqui, não são os meus braços, é a cabeça que está movimentando. Por isso, lá no versículo 26 do capítulo 12, ele diz assim: quando um membro sofre, o outro membro dá risada, não é isso, irmãos?
Não, quando um membro sofre, o outro também sofre. Mas por que quando um membro sofre, o outro sofre? Porque tem vida comunitária, genuína, verdadeira em Cristo. Porque há uma vida comum de uns com os outros. Olha, irmão, nós estamos muito separados. Muito separados. Muito separados. Talvez você se decepcionou no seu grupo familiar. É possível que tenha acontecido isso. Mas não é por isso que você vai deixar de congregar, de amar, de ser amado, de servir ao seu irmão dia a dia. Em segundo lugar, meus irmãos, a vida em comum, preste bem atenção nisto, a vida em comum mostra seu caráter, ou seja, o caráter de Deus. O caráter de Deus. Versículo 36, perdão. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Pastor, então eu vou ter que vender a minha casa, vender o meu carro, vender alguma coisa e trazer para a igreja, para os pastores? Não, irmãos, a Bíblia não está dizendo isso. Retorne um pouquinho aqui na sua Bíblia, e veja aqui o que está escrito no versículo 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado, de novo, nenhum necessitado havia entre eles, porquanto, olhe para a sua Bíblia agora, porquanto os que possuíam terras, não era um terreno, terras no plural, os que possuíam terras e ou casas, não era a casa que ele morava, mais de uma casa, 2 casas, 10 casas, sabe lá quantas casas. Os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. A vida em comum, esta vida em comum, movida e promovida pelo Espírito Santo, em cujo Espírito você e eu fomos batizados, mostra o seu caráter, ou seja, o caráter de Deus. Estamos olhando aqui a vida de um homem chamado José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé. Esse homem deveria ter talvez 1, 2, 3 terrenos, a Bíblia não diz, mas ele resolveu enxergar a necessidade da igreja, enxergar a necessidade dos pobres, desvalidos, vendeu e trouxe o valor para colocar à disposição dos apóstolos, para socorrer gente que provavelmente estava lá vivendo com fome. Escute uma coisa, irmãos, não basta saber a carência do outro, não basta, ou depois orar, chorar, abraçar e mandar embora, sem o exercício da teologia prática, sem o exercício do amor prático. Não basta. Todos nós temos algum recurso para partilhar, ainda que não seja material, mas você tem recursos espirituais, porque a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1, no início do versículo, que todos nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Não há nenhuma pessoa que não possa ajudar, colaborar, partilhar alguma coisa com alguém. A questão, irmãos, é que nós estamos debaixo de uma orientação confusa. O egoísmo tem tomado conta da vida da igreja. Vou repetir, o egoísmo tem tomado conta da vida da igreja. Essa coisa é tão difícil, é tão dura, que às vezes você quer ajudar um irmão, uma irmã,
Irmã é mais simples, mas quando é irmão, você quer ajudar o irmão, ele diz assim: não, não precisa não, não precisa não, não estou precisando e tal, e ele está passando fome, ele está com dificuldade. De um lado tem o egoísmo, do outro lado tem o orgulho. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que a comunhão da comunidade cristã exige praxia, exige prática. Ela precisa ser fomentada. Eu quero concluir pedindo que você abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, por favor. Efésios capítulo 4. Por gentileza, Efésios 4. Só iremos abrir esses dois textos. Efésios capítulo 4. Diz assim: achamos, irmãos? Muito bem. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, isso aqui é Paulo, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. De novo. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. A que fostes chamados. O que nós vamos tratar com esse assunto no capítulo 4 de Efésios, irmãos? Aqui, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele inicia a sua sessão prática, após ter feito um conjunto de expressões, revelações dadas por Deus sobre teologia. Começa então aqui no o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ele é amplo, expressando todo um conteúdo de teologia. No capítulo 1, ele começa dizendo que havia uma igreja nos tempos eternos, os eleitos de Deus, aqueles que são chamados porque foram eleitos por Deus antes da fundação do mundo. E ele vai tecendo a teologia. Paulo não sabia disso, é uma inspiração do Espírito Santo sobre a vida dele. Ele está preso, mas o Espírito Santo não estava preso. Ele estava preocupado com o povo lá de Éfeso. Ele está aí no texto, no começo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos. Paulo não poderia ir lá em Éfeso, ele estava preso em situações difíceis, mas ele está sofrendo, a sua alma, a sua mente está preocupada. Ele gostaria muito de estar lá em Éfeso, mas ele não pode ir. Então ele diz assim: rogo-vos, pois. Sabe o que é rogo-vos, irmãos? É alguém que está clamando. Ele está dizendo: por favor, eu estou implorando que vocês andem de modo digno da vocação a que fostes chamados. Agora Paulo está iniciando aqui, depois de todo esse conjunto de teologia, no capítulo 3, ele começa a desenvolver a plenitude de Deus na vida da igreja. Ele começa a expressar também que há uma mensagem ou uma informação, inclusive para potestades e principados, anjos. Isto é algo profundo. A epístola aos Efésios, a carta aos Efésios, é um condensado. Até o capítulo 3 é um arcabouço condensado de teologia, a teologia da igreja, a vida da comunidade de Deus na terra. Do capítulo 4 para frente, ele vai falar sobre a vida comum, pais, filhos, empregados, patrões, lutas espirituais, vida de oração, guardar a mente com o capacete da salvação. Mas ele começa aqui no versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pioneiros do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ele não trata
da ortopraxia, ou da prática da vida cristã, sem antes revelar, trazer, por orientação divina, todo o conteúdo teológico, de modo, irmãos, que teologia que não termina em prática, alguma coisa está precisando ser encaixada, porque essas duas asas, essas duas bandas se completam perfeitamente. Existem aqueles que dizem assim: ó irmãos, eu não estou muito interessado em teologia, eu estou muito interessado na prática, eu estou muito interessado na experiência. Cuidado, porque a experiência avantajada sem o conhecimento teológico, você vai dar em nada, ou então em muitos problemas. Mas alguns estão focados só na teologia, só muita teologia, e a prática, nada. Esse é outro extremo perigoso. A igreja foi chamada para viver a teologia, e a teologia dentro da igreja fazendo vida, cuidando uns dos outros. Muito bem, e Paulo não diz isso sem antes abordar todo esse conjunto teológico. Agora eu quero dizer aos irmãos, olhando para esse versículo 1, pelo menos alguns obstáculos à prática da vida comunitária, alguns obstáculos à vida comum, um com o outro, alguns obstáculos. Muito bem, no final do capítulo 2, quero convidar você a ler comigo, do capítulo 4 de Efésios, diz assim: suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando-vos uns aos outros em amor. Aqui é uma expressão, eu já vi uma pessoa me dizer: pastor, o senhor gosta muito dessa expressão de uns aos outros. Não sou eu quem gosta, irmãos, é a palavra que revela. Alguém já disse que há pelo menos 44 vezes no Novo Testamento a expressão uns aos outros, uns com os outros, uns dos outros, uns pelos outros. Sou eu. Isso é o jeito que Deus quer que nós vivamos como crentes em Cristo Jesus. De modo que às vezes nós pensamos assim: ah não, pastor, uns aos outros não, outros aos uns. Nunca vai acontecer, irmãos. Precisa começar no uns, diga aí, uns aos outros. A nossa tendência é dizer assim: ah não falou comigo, também não falo com ele. Não me telefonou, também eu não telefono. Não fez o e-mail, também eu não faço. Não fez isso, também eu não faço. Você quer que seja dos outros para o um, ou para os uns. Não, irmãos, é de uns aos outros. Quando uns estão direcionados aos outros, quando todos forem os uns, e esses uns estão focados nos outros, todos os outros e os uns serão abençoados para a glória de Deus. Não tenha dúvida. Deus não erraria, nem traria a um princípio equivocado. Inicia nos uns aos outros e se revela, se concretiza nos outros. Este é o princípio da comunidade. Por isso Paulo diz assim: suportando-vos uns aos outros no temor do Senhor. No temor do Senhor. Ele está rogando à igreja. Hoje à tarde, o Senhor está rogando a mim e a você, pelo seu Espírito, para que vivamos uma comunidade muito mais próxima daquilo que essa igreja viveu. Isso é possível. Se é possível, diga amém. É possível, irmãos. Deus não traria alguma coisa impossível para nós. Nós sempre queremos o contrário. Dos outros para os uns. Não vai acontecer. Não, irmãos queridos. Não, amados. Não, amadas. Precisa ser daqui para lá. Se você, como falei há pouco, foi magoado em algum grupo familiar, perdoe. Volte. Prossiga. Esse é o jeito que Deus deixou para a igreja viver e conviver o reino aqui na terra. Mas, olhando ainda o nosso texto aqui está aqui em Efésios, eu quero dizer para você nesta tarde que isto requer humildade.
Vamos no capítulo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que é isso? Isto requer humildade. Humildade como prática crescente. Humildade como prática crescente. No mundo, irmãos, na vida comum, no mundo, como falamos de vez em quando, humildade é ser fraco. Humildade é ser fraco. Na época que Paulo estava escrevendo isto, humilde eram os escravos. Valia muito quem era um funcionário público, taludo, importante e etc. Hoje não é muito diferente, não. Hoje nós sabemos que humildade é uma virtude. Mas naquela época, humildade não era virtude. E para muitos hoje ainda não é uma virtude. De modo que a humildade é o ponto básico para a comunidade. A humildade é ser fraco. Humilde é ser covarde. Humilde é você não ser nada. Isso é o que está na cabeça de muita gente. Quem vence, irmãos? Vence o valentão. Quem vence? Vence o orgulhoso. Quem vence? Vence o mandão. O bola cheia, o tufado, o valentão. Esse é o que vence. Mas, irmãos, a humildade é o ponto básico, inicial, para que haja vida na vida, ou vida em comum de uns para com os outros. É o pilar básico. Sem ele nós não iremos muito longe, sem a humildade, sem este pilar. É o pilar básico para que o Espírito Santo possa agir na sua vida e na minha vida. Ouça que Jesus disse, que está em Mateus 11:28. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Manso e humilde. Mansidão e humildade. Se Jesus está na sua vida, e eu creio que está, e na minha vida também, nós precisamos, irmãos, desenvolver para nos aproximarmos dele, do jeito dele ser, como foi e como é. E só tem um jeito: morrendo. Diz o pastor Roberto Lai que a palavra transformação, ela é soletrada dessa forma: morte. Se não morrer, não frutifica. Muito bem. Humildade. Filipenses diz assim, que tendo sentimento, diga aí, sentimento, que também houve em Cristo. Humildade é alguma coisa do pensamento, não é um negócio externo, só para mostrar para você ou para alguém, ou você mostrar para alguém que você é humilde. Não, eu e você não deveremos estar humildes, nós deveremos ser humildes. Jesus não estava humilde, ele é humilde. É algo dentro, não é só de palavra, é dentro. Eu tenho dito muitas vezes, em muitos lugares, e eu me policio muito por isso, de vez em quando eu faço besteira. 2 palavras, eu cuido muito delas: paciência e bondade. Diga aí comigo: paciência e bondade. Paciência e bondade. Nunca alguém se deu mal por exercitar paciência e bondade. Nunca. E nunca vai se dar. Porque isso faz parte do fruto do Espírito Santo. Portanto, irmãos, quando a humildade está presente, suportando-vos uns aos outros no temor do Senhor, aí sim, irmãos, a mutualidade no suprimento, seja ele material ou espiritual, seja ele espiritual ou material, estaremos sim vivendo com nossos irmãos e convivendo numa comunidade santa,
numa mutualidade de socorro, tanto espiritual quanto material. Romanos capítulo 15, você não precisa abrir, versículo 14. O apóstolo Paulo tinha tanta convicção disto, que ele disse assim: irmãos, eu estou certo, e eu estou bem certo acerca de vocês, que vocês todos estão possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento de Deus, e aptos para vos aconselhardes, vos admoestardes. Admoestar não é meter a ripa, não, é botar o ombro e levantar a pessoa. Esse é o jeito de viver a graça, de levar em frente a obra de Deus que está na sua vida e na minha vida. Em segundo lugar, isto requer mansidão prática e diária. Mansidão prática e diária. No mundo, antes do mundo, irmãos, um dia eu fui fazer uma visita com o presbítero Jorge. Cadê ele? Está ali. E mais o outro presbítero, Marcos Aurélio. Está aí, Marcos Aurélio? Fazer uma visita a um irmão. E naquela visita, conversando, nós estávamos numa mesa arredondada, conversando e tratando de alguns assuntos e tal. De repente, o irmão que estava sendo visitado, eu estava sentado aqui, ele estava sentado aqui, o Jorge sentado aqui, o Marcos Aurélio ali, tratando o assunto e fazendo uma visita. Ele estava meio adoentado. Olha, irmãos, sem que nem para quê, aquele irmão juntou assim os 5 dedos e meteu assim a mão no meu rosto. Pá! Foi isso ou não, Jorge? Ali ele. Mas olha, uma mão cheia, pegou aqui, ó. Pá! Irmãos, vou dizer uma coisa: se eu não fosse crente, eu teria tirado, era o bofe dele. Quando aquela mãozada pegou aqui no pé do ouvido, no meio da face aqui, irmãos, fez assim, ó. E aí, irmãos, um calor infernal subiu dentro de mim. Eu sei que isso é carne. Eu tive vontade assim de pegar, juntar aquela mesa de ferro arredondada de jardim e virar por cima dele assim de uma vez. Eu estava violentamente com força para fazer isso, irmãos. Mas de repente, irmãos, a doce voz do Senhor da comunidade disse: para, valente. E eu parei, irmãos. Parece uma fraqueza. Parei completamente. E ele se levantou, entrou numa sala, trouxe uma tesoura desse tamanho, abriu a folha da tesoura e botou numa outra mesa que estava próxima. Eu disse: agora vai ter sangue. Agora ele vai cortar o meu pescoço. Mas nós vencemos aquilo, ficamos mais um pouco. O presbítero Jorge está ali, tem um tempo aí para trás. Terminamos aquele momento, saímos. E eles, os dois, estavam comigo no meu carro. Eu entrei, sentei na poltrona da direção. Marcos Aurélio entrou, sentou na frente. O presbítero Jorge sentou atrás. Quando as portas se fecharam, que eu liguei o carro, meu irmão que está ali caiu num profundo pranto. Começou a chorar que soluçava. Disse: que foi, Jorge? O que aconteceu? Eu disse: meu irmão, eu nunca vi uma coisa dessas. Eu não suportaria um negócio desse. Eu teria virado a mesa. Eu teria matado eu teria matado esse irmão. Sabe o que é isso, irmãos? Isto é ação do Espírito Santo. É Ele que promove isso. É Ele que é o promotor disto na sua vida e na minha vida. Mas Ele quer muito mais. Isto requer mansidão prática e diária. Prática e diária. No mundo, mansidão é ser medroso, ser mole, ser frouxo. No mundo é assim. O negócio é reagir, brigar logo. Brigar logo.
Essa é a palavra do dia, é a ordem do dia. Pisou no meu pé, leva. Não adianta, não leva o desaforo para casa. Mas irmãos, escute uma coisa, mansidão é o outro pilar fundamental para que a vida em comunidade tome forma, jeito, bênção na vida uns dos outros. Ou seja, é o pilar básico para a vida em comum. Eu poderia brigar com o irmão. Você pode brigar. Tem direitos. Ele está errado, eu estou certo, então eu vou já entrar com a solução que eu sei fazer. Mas o Filho de Deus, ele opta em Cristo, pelo conhecimento de Deus que está nele, para não fazer tolice, por não brigar. Para não brigar. Porque isto quebra a comunidade. Portanto, irmãos, sem mansidão, escute isso, não há comunhão, há divisão. Sem mansidão não há comunhão, há divisão. Muito bem, irmãos. Isto tudo precisa de mais um aspecto. Olhe sua Bíblia no capítulo 2. Com toda a humildade e mansidão. Que mais, irmãos? Com longanimidade. Olhe na sua Bíblia. Humildade e mansidão. Com longanimidade. Suportando-vos uns aos outros em amor. Com longanimidade. O que é longanimidade, irmãos? Longanimidade é a mansidão a longo prazo. Longanimidade, imagina que a humildade é 100, a mansidão é 100, mas a mansidão a longo prazo é 1 milhão ou 10 milhões. Isto é a longanimidade. Lembram que perguntaram a Jesus, Mateus 18, Senhor, devo perdoar o meu irmão quantas vezes? 7 vezes? Não, 7 vezes não. 70 vezes 7. Ah, então 490 vezes? Não, não tem limites. Você imagina se Deus fosse lidar conosco, dizendo assim, Pastor João Wilson, você só pode machucar o irmão até 490 vezes. Se machucar 491, já era. Não existe isso, irmãos. Isso é longanimidade. 70 vezes? Não. 70 vezes 7. É ilimitado, a expressão é esta. O tempo todo precisamos estar perdoando. E para isso precisamos ter um coração humilde, manso, com longanimidade, que é mansidão a longo prazo. E finalmente o versículo 3 diz assim, e aqui, irmãos, ele está saindo da teologia para a prática. Ele está saindo da sua explicação teológica toda profunda, que mexe até com principados e potestades, para a comunidade, para a vida comum, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esforçando-vos, é no plural, não é esforçando-se, sozinho, individual. É vos, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Que é diligentemente? Irmão, diligentemente, escute o que eu vou lhe dizer aqui. Diligentemente é você fazendo tudo que pode e tudo que não pode, todos os detalhes pequenos ou grandes, de uma forma ou de outra, para não ferir a comunidade ou a vida em comum. Isto é, diligentemente, cuidadosamente, zelosamente, para não ferir a vida em comum. É render-se completamente ao Espírito Santo e manter a vida em comum, e manter a comunidade.
Esta comunidade está criada, mas eu posso feri-la. Você pode ferir. Por que isso, irmãos? Porque o Espírito Santo que está em você, ele comunga comigo. O Espírito Santo que está nesses irmãos aqui do meio do salão para cá, ele comunga com os irmãos que estão para cá. O Espírito Santo que habita nesses irmãos que estão para cá, ele comunga com os irmãos que estão para cá. Isto é uma unidade. Esta comunidade, ela está baseada em uma unidade. É resposta da oração de Jesus em João capítulo 17. É algo, irmãos, meus irmãos, isto é algo natural, mas ele é real. Ele precisa ser evidenciado e vivido no nosso meio para crescimento da igreja. Por que aquela igreja, os apóstolos, Deus usava de forma prodigiosa? Porque ali havia uma comunidade, uma vida em comum, uma comunidade na sua excelência. Hoje nós queremos cada um ter a sua opinião, cada um tem o seu boteco e vamos para frente porque está todo mundo salvo. Não, irmãos, Jesus disse para que o mundo veja e saiba que me enviou, para que creiam em mim. Este é o foco poderoso, grandioso, espetacular, eterno da comunidade de Deus na terra, enquanto Ele não nos arrebata. Fugir não resolve, isola. Não fuja do seu irmão, não fuja do seu grupo familiar, não fuja dos cultos, não fuja, porque a fuga traz o isolamento, e o isolamento mata. Isolamento mata. Olhe para cá um pouquinho. Como disse o irmão, não fala olha para mim, mas olhe para cá um pouquinho. Olhe para cá um pouquinho, meu irmão. Você é do corpo. Nós somos do corpo. Não adianta fugir. Não deve fugir. E aí o apóstolo Paulo, ele fecha este momento com outro aspecto teológico profundo, grandioso, que sela com chave de ouro esta comunidade perfeita, bonita, linda, e que às vezes nós estamos desprezando. Olha o que ele diz agora no versículo 4. Tudo isso, irmãos, ele começa no versículo 1, iniciando a sua prática, como a igreja deve viver esta comunidade. Depois de abordar tantos aspectos teológicos grandiosos, ele diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé. Você está olhando na sua Bíblia? Um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aqui ele está fechando este assunto. Versículos 4 ao 6. Aqui há pelo menos 7 vezes a palavra um, ou seja, a comunidade perfeita e eterna do Pai, Filho, Espírito Santo. Irmãos, quero dizer uma coisa aqui, apenas para ficar com a compreensão. Isso não está na Bíblia, mas não dá para ser Deus sem comunidade, Também não dá para ser irmão, para ser crente, para ser filho de Deus, sem estar vivendo a comunidade. Se você ama Jesus, quem ama Jesus aqui? Levanta a mão, por favor. Quem ama Jesus, levanta a mão. Glória a Deus. Também. Pode baixar. Se você ama Jesus, ame a sua comunidade, seja ela a pequena ou a grande, mas ame na prática, não apenas na fala. Ame na prática. Eu ia ler um texto aqui que acho que vou ler. Martinho Lutero, ele chegou a escrever o seguinte, isso não foi agora não, irmão, não foi o ano passado não, foi lá em volta pelo ano de 1500, 1500 e pouco. Olha o que ele diz: mas aqueles que seriamente querem ser cristãos
e confessar o Evangelho em atos e palavras, deveriam registrar os seus nomes e reunir-se em algum lugar, em uma casa à parte. Aqui também se poderia realizar o batismo e a comunhão de uma maneira bonita e breve, e tudo centralizado na palavra, na oração e no amor mútuo. A ideia, o grupo pequeno, a pequena comunidade, não é invenção de nenhum pastor, irmãos. Isso está encravado no coração de Deus para que nós vivamos a vida em abundância. A graça de Deus salvou você. A graça de Deus me salvou também. A graça de Deus trouxe você ao conhecimento de quem verdadeiramente Jesus é e o colocou nesta comunidade. Você ainda tem medo? Você tem algum medo? Tem alguma dificuldade? Quero dizer para você que a porta está aberta. Não recue, não fuja. Irmãos, comunidade é fazer a vida do outro mais fácil. Isto é comunidade. Comunidade é fazer a vida do outro mais fácil. Eu creio, irmãos, meus irmãos queridos, eu creio que nós seremos uma comunidade cheia de vida e amor. Eu creio que nós ainda seremos esta comunidade. Jesus não virá levar a sua igreja doente, separada, machucada. O que você quer buscar hoje de Deus? Atos, capítulo 4, você não precisa abrir. Versículo 29, 30 e 31. Depois que aqueles irmãos oraram, não sei se pararam ou não, mas o texto diz que ali tremeu. Tremeu o lugar. Talvez eles também tenham sido sacudidos. Ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com intrepidez. Isso está à sua disposição, está à minha disposição. Vamos orar, queridos. Fique de pé, por favor. Vou chamar o grupo de louvor aqui à frente. Enquanto cantamos aqui, aí no seu lugar, de pé, ouça a canção, feche os seus olhos, vamos cantar. O Espírito de Deus está aqui, uma vez só. Estou olhando o relógio, ele está dizendo que precisamos parar. Enquanto você estiver aí, não cante agora, ouça o grupo de louvor cantar. Deixe a palavra de Deus reverberar no seu coração. Consulte a sua alma. Onde você precisa ser transformado? Ouça a canção e vá falando com o Senhor na sua oração individual. No final nós vamos orar. Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações,
trazendo sua vida e poder, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma, os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque nós celebramos o Senhor nesta tarde e início de noite. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra nos leva a uma reflexão e uma vida em comum. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido um Deus presente em nossas vidas. Que o Senhor nos leve em paz. Que o Senhor continue edificando a sua igreja, sustentando a sua igreja, fazendo com que vivamos uma vida comunitária para a glória do seu nome. Nós agradecemos, Deus, em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas e ternas consolações do Santo Espírito de Deus pouse sobre os irmãos e as irmãs hoje e para todo sempre.